Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro de Carnaval, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi a semana em que o sentimento dos investidores estrangeiros virou de otimista para pessimista. Aqui, a meta da inflação voltou a ser assunto e a boa notícia é que se vislumbrou uma trégua nos ataques do presidente Lula a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Boas notícias também em relação ao arcabouço fiscal do Brasil. As criptomoedas voltaram de novo ao modo montanha-russa. E no campo corporativo, mais empresas anunciando dificuldades financeiras. Muito triste. Força, empresários. E na semana, o Ibovespa B3 está terminando com um pouco mais de 1% de alta na casa dos 109.500 pontos, enquanto o dólar caiu em torno de 1% e está terminando perto dos R$5,15. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, meta da inflação. Aumentar ou não aumentar? Eis a questão. 3 conhecidos gestores de fundos apoiaram publicamente a visão do presidente Lula de que a meta da inflação do Brasil, que hoje é 3,25%, é muito baixa, é irreal. Eles alegam que não faz sentido perseguir essa meta porque a gente não vai conseguir chegar lá. Então, para que ter uma meta tão difícil? Por outro lado, 3 grandes economistas alertaram para os perigos de elevar a meta de 3,25 para 4,25. E depois de muito barulho, o assunto não foi pauta na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional de ontem, descomprimindo a atenção dos investidores. O CMN é o órgão que define a meta de inflação do Brasil e discutir e decidir isso já na primeira reunião parecia demais para os investidores e, portanto, trouxe alívio. O dilema que divide o mercado é que uma meta mais alta vai permitir que o Banco Central seja menos duro com a inflação, para que a economia cresça mais, o que é bom e é bom também para a Bolsa de Valores. Mas o medo é que, ao ser mais leniente com a inflação, pode ser que a inflação saia do controle, como aconteceu em um monte de outros países no mundo, forçando o Banco Central a ter que promover uma nova rodada de alta de juros, o que pode ser ainda pior para a sociedade. Segundo ponto, juros americanos. Todo mundo quer saber o quanto vão subir os juros dos Estados Unidos. Se os juros sobem lá nos Estados Unidos, isso suga dinheiro do Brasil e do mundo inteiro, tá? Porque os grandes investidores se sentem atraídos e enviam os recursos daqui e de outros países para alocar em produtos de renda fixa lá nos Estados Unidos que passam a pagar mais. E ao sacar os recursos do Brasil, por exemplo, eles fazem o câmbio, eles compram dólares e pressionam a moeda para cima. E por isso é tão importante acompanhar esse tema. Para segurar o dinheiro por aqui, o Banco Central teria que subir os juros de novo, mais para que os investidores estrangeiros se sintam animados e não saquem os seus investimentos do Brasil. Saíram vários dados mostrando que a economia dos Estados Unidos está resistindo aos juros altos, que começam a fazer efeito na inflação, né? Ou seja, por exemplo, as vendas no varejo que cresceram mais do que o esperado. Mas não se engane, a inflação ao consumidor americana desacelerou, mas continua muito alta, sem contar que a inflação ao produtor não esfriou. E isso permitiu que os diretores do Banco Central deles defendessem publicamente a necessidade de reacelerar a alta de juros por lá, já na reunião que vem em março. E se os juros sobem, a bolsa cai. Os investidores que estavam otimistas com a possibilidade da economia conseguir atravessar a era dos juros altos sem entrar em recessão, não resistiram a essa potencial nova rodada de alta de juros que não estava no script, se renderam e na quinta-feira as bolsas viraram e afundaram. Quinta e hoje. Terceiro ponto, Bitcoin de volta à montanha-russa. As Bitcoins saltaram no começo da semana acima dos $25.000, na fé que os Estados Unidos não devem endurecer a regulação sobre o setor, como vinha sendo divulgado. Mas recuou ontem e hoje, depois que as preocupações com os juros maiores que o esperado nos Estados Unidos se instalaram. Quarto ponto de hoje, a antecipação do arcabouço fiscal caiu bem. O novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto dos gastos para ajudar a não inflar ainda mais a nossa dívida pública, vai ser antecipado para março. A ideia inicial do governo era apresentá-lo em abril. E além disso, segundo relatos, os técnicos da Fazenda têm uma nova missão de criar um arcabouço
ambicioso, de acordo com o Estadão, que disse que a ideia não é pensar pequeno, é pensar grande. Tomara! Quinto ponto do Sextou de hoje. Mais empresas em dificuldades. A rede varejista de imóveis e decoração Toque Stock, que tem mais de 40 anos e é líder no segmento, contratou a consultoria Alvarez e Marçal para fazer uma reestruturação financeira. A Alvarez é uma das principais empresas de reestruturação do país. Por exemplo, ela que está cuidando do caso da recuperação judicial das Americanas, do trio Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Aliás, o novo CEO da Americanas já foi sócio da Alvarez Marçal. Eu espero que ela consiga convencer o trio bilionário a ajudar antes dos bancões as pessoas que confiaram e investiram na empresa exatamente porque era deles. Quando se vendiam as debêntures das Americanas, o nome deles era usado, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles, era usado como uma espécie de garantia adicional por eles serem empresários gestores de super sucesso. Mas o que se viu foi o maior escândalo de contabilidade contábil, o maior escândalo contábil da história do Brasil. O calote em pessoas físicas faz muito mal ao mercado de capitais, que é exatamente onde o trio começou a sua fortuna. Bom, outra empresa, a gigante varejista Marisa, está passando por uma crise sem precedentes e anunciou uma dívida de no mínimo 40 bilhões de reais. Parece um número mágico. Todo mundo deve 40 bilhões agora? 3. Quem se lembra daqueles chocolates Pan, aquele do cigarro? Ai, que horror. Bom, pediu falência na justiça essa semana. Já a Livraria Cultura conseguiu suspender, por meio de uma liminar, a falência decretada pela justiça na semana passada. Gente, não tá fácil. Se não tá fácil pra quem é bilionário, imagina pra classe média, não é mesmo? Bom, e pra semana que vem é carnaval. Bom, a bolsa só vai voltar na quarta-feira à tarde, mas na quinta-feira já vai sair o balanço de Minerva. Bom, na segunda-feira é feriado também nos Estados Unidos. Aqui vai sair o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil desse mês. Nos Estados Unidos vai sair a inflação cheia de janeiro, né? O PCE. E vai também sair a ata da última reunião do Banco Central deles. Sexta-feira é um aniversário macabro. Faz um ano que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia e não tem nenhuma data para terminar. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. Anota meu arroba aí, @Pablo Spyer, Pablo SPYER. Gente, é isso aí. Nós vemos quarta-feira à tarde no Pingo nos Is. Eu sou Pablo. Uai, é carnaval. Uai, Economia no contexto certo. Sextou!